Onde a gente está agora, a moral é diferente da moral do Brasil, ou diferente da moral da China, ou diferente, sei lá, da moral dos Estados Unidos. E o ponto que a gente quer trazer nesse vídeo hoje é que a moral é relativa, e mas eita porra! Ixi, o maluco meteu uma rala aqui balita. Allah Akbar, Allah Akbar. Parou. Parou. O ponto que a gente quer trazer nesse vídeo é o que é ser moralmente correto, sendo que a moral é relativa em diversos ambientes, sendo que há alguns, sei lá, na época de Gengis Khan, na terra dele lá na Mongólia, era moral matar, sei lá, crianças e pessoas de outras nacionalidades ou de outras tribos. Hoje em dia isso não é moral para alguns tipos de lugares, ou não sei. Então, o ponto que a gente está falando é que a moral em si ela é relativa, só que o que é ser moralmente correto? É moralmente correto você, sei lá, ser a porra de um presidente e bombardear outro país e matar um monte de inocente pra matar um líder? É moralmente correto fazer isso? Reflita. Pra muita gente não é, mas só que pra muita gente é um bem necessário. Então Não. acaba sendo moral. É um mal É necessário. um mal necessário. Cachorro. Sai, cachorro! Cachorro! Nossa. O cachorro! Depois da briga do cachorro, a gente continua o nosso papo. Enfim, Voltando. Acaba sendo um mal necessário. Quer dizer que é moral? Não. Vai depender. Vai depender da cultura daquele país, vai depender do pensamento das pessoas. Porque, tipo, na Índia é legal você casar com uma criança, sei lá, de 10 anos. pesado. Pesado. Pra gente é pesado, pra eles é cultura, é normal. Na China é normal o governo tirar a sua privacidade em redes sociais. Pra eles, normal, cultura. Você não tem direito sobre algumas coisas. Se você nasceu aqui, você nasceu naquilo. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que não concorda. E vai depender da sua própria moral. Então cada um tem a sua moral, cada um tem o seu jeito, o seu pensamento de enxergar a vida. Talvez você pense que aquela determinada coisa é uma coisa boa e aquela determinada coisa é uma coisa ruim. Então, se a moral é relativa, aí fica um grande ponto de questionamento e onde a gente não consegue chegar num consenso definido de que o que é ser moralmente correto. Deixa aí nos comentários aí o que tu acha que é ser moralmente correto. Pra gente, ou pelo menos pra mim, uma pessoa com a moral correta é aquela que não prejudica outra pessoa, não prejudica um terceiro, ou não causa algo de ruim para um terceiro. Isso é ser moralmente correto. Não necessariamente só fazer o bem, mas desde que ela não prejudique a vida de outra pessoa, tá tudo bem. É aquilo ali e ela pode fazer o que ela bem entender da vida dela. Mas só que aí vão perguntar assim, mas e se aquela pessoa me fez mal? Eu posso agir de legítima defesa e posso me proteger? Porque não é pra fazer mal pelaquela outra pessoa, mas só que aí vai depender de quais circunstâncias. De qual circunstância você pensaria? Dá de fazer mal por fazer mal, não dá de fazer mal por autodefesa. Por maldade. De ser mal por mal. Não mal por, eu fui mal porque, pô, infelizmente o cara me apontou uma arma e eu tive que atirar nele. E o que é maldade? Bom, maldade é tudo aquilo que interfere e prejudica a vida de outra pessoa. Não só de outra pessoa, de outro ser, de outro... De outro ser, é verdade. Então a não gente pode levar em consideração machucar um cachorro. cachorro. Não pode machucar um cachorro, porque, pô. Mas tem gente que, normal, pode, é moral, é sua propriedade, é moral você fazer o que você bem entender com aquele animal, ou com aquela criança que você tem, ou com aquela mulher. Tem religiões aí que pregam que você pode bater na sua mulher, você pode fazer o que você quiser com a sua mulher. E tem religiões que pregam totalmente o contrário, que você deve protegê-la, que você deve honrá-la, e vai depender. E veio outro ponto aqui agora na mente, que quando a gente fala de moral correta, e a gente acabou falando que não é uma moral que não se deve tratar um ser de uma maneira ruim, então matar um ser para se alimentar seria algo ruim. Eu tô fazendo uma moral ruim ou algo assim desse tipo. A gente tá trazendo esse papo torto aqui porque é um assunto que fica dando círculos e mais círculos e mais círculos e não chega num ponto de conclusão. Talvez se a gente sair destrinchando pontos assim. Perguntas e mais perguntas. Exato. Então, na minha concepção, eu acredito que seja moralmente errado eu maltratar uma vaca, por exemplo. Eu ir lá e, sei lá, não sei, quebrar a perna dela. Só que não é moralmente errado matá-la
para me alimentar dela. E isso é um ponto talvez grande de contradição. E aí tu pode falar, então é só tu virar vegano. Mas não, plantas também são seres, também faz parte de todo o ecossistema. A gente inclui tudo nisso. E inclusive tem estudos falando que uma planta, ela pode usar uma rede de fungos para se comunicar com outra planta. Então, aí já entra no ponto da consciência, do que é estar consciente, do que é estar vivo. Aquilo ali está vivo. Não é como se fosse, sei lá, um tronco de madeira cortado, morto, que não tem conexão com nada, ou um pedaço de pedra. Aquilo não está vivo, não tem mudanças. Agora, se eu prejudico uma planta, então talvez eu também estou sendo moralmente errado. E aí entra num ponto gigantesco de discussão e a gente talvez teria que ser convidado para um debate lá no... como é que é? A prova de fogo. A prova de fogo. E tudo sofre. Se eu maltratar esse animalzinho, ele vai sofrer. Então, consequentemente, vai ser uma maldade. E se uma vaca comer um pasto, consequentemente, ela pode estar matando os insetos que estão no pasto, ou pode matar o pasto para se alimentar. Então, a natureza não tem essa regra de o que é maldade, do que não é maldade, do que é moralmente certo e moralmente correto. errado. As coisas só são como elas são. Exatamente, é causa e desordem. E a natureza não tem esse senso de que é bom, que é mal. A gente, como ser humano, e a gente, como consciência, a gente acabou tirando, destrinchando isso pra gente não fazer coisas que a gente leva como absurdo, coisas que a gente leva como errado. E então, por isso, a gente vai acabando chegando num ponto fixo e saindo dessa toda filosofia de metafísica e seres e não sei o que, a gente volta num ponto central de que a moral nada mais é do que uma criação do nosso próprio cérebro pra gente se estruturar em uma sociedade e que a natureza tá pouco se lixando pra isso. E pra gente não se autodestruir. E, consequentemente, a gente acaba se destruindo. Porque se uma sociedade é diferente da outra sociedade, ela tem princípios e valores diferentes. E se ela tem princípios e valores diferentes, elas vão se conflitear. Nova palavra aí, ó, conflitear. Elas vão entrar em conflito e, consequentemente, vão acabar se destruindo. Então, tudo leva à destruição. A gente entra em outro ponto, que tudo um dia se destrói. Talvez o ponto da gente se destruir um pouco menos seja a gente fazer tudo aquilo que a gente já propôs em alguns outros vídeos, parar de idolatrar uma galera, parar de levar tudo no 880, ou é isso, é aquilo, a vida é preto e branco, e fazer com que tudo seja um pouco mais equilibrado. E ser mais racional. Saber entender o ponto de vista daquela outra pessoa. Por que que na Índia um cara pode casar com a criança? Saber entender o porquê, princípios e valores daquela determinada cultura. Saber qual é o significado daquilo. Não repudiar. Por mais que pra gente é um repúdio, é uma coisa ruim, a gente tem que ter contexto, tem que entender a fundo. Por que que aquela religião maltrata as mulheres? Por que que o homem sempre é superior às mulheres naquela determinada religião? E entender e se questionar e evoluir. As duas pessoas que têm pensamentos diferentes se questionarem e evoluir. Isso que é o mais da hora de uma discussão. Não só de uma discussão destrutiva, uma discussão produtiva. E o que a gente tá falando aqui não é pra tu aceitar, então eu tenho que aceitar que na Índia eles casam com crianças de 14 anos. A gente não tá falando pra tu simplesmente aceitar isso. Isso não tem que, não, então eu olho pra isso e eu não tenho que repudiar isso. Cara, se tá na sua moral repudiar isso, então fazer o quê? Faz parte da sua configuração, faz parte de onde tu spawnou no mundo. Eu tô falando pra você se questionar e tirar disso a sua própria moral, a sua própria consciência de bem e mal, porque é tudo uma construção. Isso foi criado a partir de algum ser humano aí que criou uma moral e vai se criando outra moral e vários no caso, em vários, em uma sociedade em si, e vários pensamentos filosóficos vão se construindo ao longo do tempo. E nem só de filosofia, num próprio modelo estrutural, que a sociedade vai caminhando e vai se construindo, vão criando ramificações e crenças e não sei o quê, e aí a gente chega no ponto onde a gente tá hoje. Lascada. Fodido. O ponto que quebra é uma sociedade que são ignorantes intelectualmente, e um olhando pro outro e apontando o dedo ali pro outro e falando, eu tenho a verdade absoluta e você é um fudido e a sua verdade não é absoluta, não é a verdade no caso, sendo que a verdade não é absoluta. E talvez entender isso de um ponto de vista onde tu não precise discordar de alguém e atacar aquela pessoa. A gente discorda em vários pontos e a gente não fica se atacando o tempo todo, só no jiu-jitsu. A gente se questiona, pensa, porra, o que se encaixa aqui, o que dá pra melhorar, qual o raciocínio lógico.
a gente vai por muito lado da lógica. E é o mais, pra gente, Sensato. pelo menos, é o mais sensato. Só que nem tudo é lógica. A metafísica não tem lógica, sei lá, física quântica não tem lógica, a criação do universo talvez não tenha muita lógica também, mas sei lá, então a gente vai pelo lado lógico até um certo ponto. Depois a gente já vira toda essa bagunça aí que a gente falou anteriormente. Que nem nesse Partiu pra vídeo. parte de plantas e não sei o que, e é isso. Tá uma bagunça. Talvez você não entenda muito bem sobre isso, sobre esse vídeo, e por isso que a gente quer saber a sua opinião, deixa aí sua opinião, e a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Fazer um vídeo sobre o vídeo. Você vai fazer um vídeo sobre o vídeo. Porque é isso que é o da hora, discutir e destrinchar os problemas e criar novos problemas e destrinchar mais problemas. E assim você cria um senso de evolução. Seja científico. Acho que o ponto da ciência é o melhor ponto de todos. Eu E acho. não fique preso, limitado numa determinada crença, num determinado pensamento. Exato. Porque senão você vai ficar que nem a porra de um religioso acreditando num livro de 1000 anos atrás. 1000? Mais de 1000, né? É, louco. Mais de 1000, né? Sei lá quantos milhões? Milhares de anos. Milhares de anos, sei lá. De anos atrás, que fica usando uma moral daquela época para uma moral de hoje. Faz sentido? Não faz, pô. O ser humano tem que estar em constante evolução. Senão a nossa espécie, pô, não seria a nossa espécie. E como que tu utiliza esse método científico? Basicamente é só tu primeiro analisa um comportamento de algo. Daí tu se pergunta por que aquele algo aconteceu. E daí tu tira uma conclusão daquilo, do porquê que aquilo se aconteceu, e aí tu tem um resultado daquela ação. Por exemplo, eu pego um graveto, ai, meu pé, jogo no cachorro, ele olhou pro lado. Por que ele olhou pro lado? Porque eu joguei o graveto. Então, entenda os processos e entenda o motivo dos acontecimentos. E aí tu passa a se questionar e cria o seu modelo científico. Tu enxerga o problema, a solução, e vai conseguindo criar uma bola gigantesca de informações que tu vai acumulando aí ao longo da vida, e aí tu cria maturidade, discernimento e alcança o nirvana. Não, mentira, não sei. Ainda não alcancei. Alcança o nirvana é foda. Então, no mais é isso, a gente vai ficando com esse papo todo por aqui. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram e no Tiquistecos também, que o Belcar tá postando umas coisas lá. E no mais é isso. Se inscreve aí, deixa o like, comenta o que tu achou. Um abraço e Falou. valeu. Quase Chegando em casa assim, ó. morto, tá ligado? Trabalhando Trabalhando 16 horas por dia. Aham. Chegando em casa assim. Tirava o capacete assim. Cabelo tudo fudido. Tudo errado, a cara toda amassada assim. Nossa senhora. Com fome. Com fome, brocado já das Brocado. panelas, tá ligado? Aí As panelas pensa. não tem nada. Nossa, velho. Hoje em dia eu pensava assim. Pô, será que eu durmo? Ou eu como? como? Eu durmo ou eu como? Ah, se eu dormir, eu vou ter mais umas horinhas pra dormir, né? Agora se eu Eu vou ter comer... mais 4 horas. Se eu comer, só 3. Caralho. Caralho, mano. O cara chegar em casa e parar pra pensar aqui, o que eu faço agora? Eu como Ou eu eu durmo. durmo? Ah, eu tomo banho, eu também pensava direto, eu eu tomo tomo banho. Ah, e pra economizar tempo, eu pensava, vou comer e vou dormir. Não, tomar banho não, amanhã cedo eu tomo banho. Desse jeito, velho. Não, velho.